Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de serviço de TI com ferramentas open source. Na aula de hoje falaremos de um assunto muito importante que é a gestão de ativos com Fusion Inventory e script de automatização via VBS. E o que é o Fusion Inventory, para que serve o Fusion Inventory e como instalar, ativar e configurar o Fusion Inventory. O Fusion Inventory é um gateway que coleta as informações dos agentes com o mínimo de esforço possível e encaminha todas essas informações para o nosso GLPI. Nessa aula a gente vai utilizar o GLPI 9.1 e o Fusion Inventory 1.4. Para instalação e download, nós iremos utilizar o Google. Vamos realizar a pesquisa aqui de GLPI Fusion Inventory GitHub. Dentro do primeiro site aqui da pesquisa, nós temos lá o Fusion Inventory for GLPI. Esse aqui é o pool de software, ok, do desenvolvimento do GitHub do Fusion Inventory. Lá embaixo a gente consegue ver algumas informações que o Fusion Inventory consegue gerenciar através do GLPI. São processos e tarefas, ok, para inventário de software, rede via SNMP, software deploy, VMware e coleta de dados, ok? Um ponto importante aqui é o software deployment. Eu consigo através do Fusion Inventory gerenciar ferramentas, ok, para gerar tarefas e instalar softwares através do GLPI. Ou seja, se eu precisar atualizar o meu Java ou instalar um Firefox, ok, de uma nova versão, eu consigo fazer isso através do software deployment, onde eu gero uma tarefa, ok, e esse servidor precisa do agente com a feature de gestão de tarefas. Na instalação do plugin, nós iremos utilizar a versão beta, ok, que ainda está aqui no master, pois se a gente clicar aqui no 100 releases, a gente consegue visualizar que a última versão disponível para download é compatível apenas com a 0.90, ok? Então precisamos clicar novamente aqui em Fusion Inventory for GLPI, aqui do lado deixar no branch master, ok? Do lado direito, clone or download, a gente clica aqui no clone or download, não precisamos alterar mais nada, e simplesmente fazer o download do arquivo zip, ok? Dá um ok aqui no download. A gente vai lá na pastinha agora do download, ok? Tem lá o Fusion Inventory for GLPI-master, que é a versão ainda em desenvolvimento. Então se trata de uma versão beta. Vou dar 2 cliques aqui no meu Mac. Ele vai descompactar a pasta. Eu primeiro preciso renomear essa pasta, tá certo? Então vamos renomear essa pasta. Copiar a pasta Fusion Inventory agora e até a nossa pasta do GLPI, onde nós temos todos os arquivos. Clico aqui na pasta plugins, vou abrir a pasta plugins e vou colar a pasta do Fusion Inventory aqui. Vamos aguardar a pasta colada e agora sim, a gente vai entrar lá na nossa aplicação do Fusion Inventory. Vou fechar aqui o site de download, vou logar aqui no meu GLPI, ok? Lembrando que isso é por conta da versão 9.1, que o plugin ainda não está compatível, apenas a versão beta. A gente vai agora com o perfil SuperAdmin em configurar plugins, ok? E aí sim, Fusion Inventory, versão 9.1 mais 1.0, é a primeira versão compatível com a versão 9.1. A gente vai clicar em instalar. Alguns momentos, ele vai criar as tabelas, vai criar as configurações, as regras de importações, e aí habilitar. Primeira configuração que a gente vai precisar fazer, administração entidades. Dentro de administração entidades, na sua entidade raiz, ok? Nós vamos até a guia lá embaixo, Fusion Inventory, e aí sim, dentro da guia Fusion Inventory, ele está pedindo aqui a URL do serviço. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui, ó, a pasta, ok, do endereço do nosso GLPI. Vamos colar esse endereço, tá certo? O seu vai ter o endereço aí, que é o IP que você está utilizando, barra pasta. Vamos mandar aqui salvar e aí ativamos a URL de serviço do GLPI, ok? Ele tem um exemplo, se você passar aqui no mouse over, ele tem um exemplo onde ele coloca lá o barra GLPI. Quem não tem o barra GLPI, deixou lá só o IP da máquina, não precisa colocar os demais, ok? Agora sim, plugins, Fusion Inventory,
nós já temos aqui o Fusion Inventory funcionando, ok? E disponível para qualquer conectividade, ou seja, através de um agente, se eu fizer a instalação manualmente do agente e colocar o endereço do Fusion Inventory, ele já vai conseguir conectar essa máquina aí. Agora, só para a gente entender as configurações, dentro de geral, configuração geral, nós temos aqui a porta do agente, ou seja, é o endereço mais a porta que esse agente vai se comunicar, tá certo? Se vai ter SSL, se vai fazer a atualização do agente e do inventário de 24 em 24 horas, de 2 em 2 dias e assim vai. São diversas outras configurações. Nesse momento a gente vai abordar somente a instalação, configuração do plugin e agora o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a instalação do agente através de um VBS. Então a gente vai deixar aqui o nosso Fusion Inventory e vamos agora para uma máquina Windows, onde iremos realizar a instalação através do VBS. Antes disso, a gente precisa configurar o VBS. Como que a gente vai configurar o VBS? A gente precisa passar o nosso endereço do Fusion Inventory. Qual é o endereço do nosso Fusion Inventory? Somente essa parte aqui, ó, do endereço, onde a gente fala o IP, a nossa pasta do GLPI, plugins Fusion Inventory. Então vou até aqui o VBS, vou abrir o meu VBS, ok? Dentro do meu VBS eu tenho lá Fusion Arguments, onde eu vou passar o URL da instalação. Então qual é o URL da instalação? Como eu havia dito, é o meu IP, a minha pasta de instalação do GLPI, plugins /Fusion Inventory. Então basicamente o que vocês precisam colocar aqui é o plugins /Fusion Inventory. Esse VBS vai estar disponível no vídeo aqui do YouTube, onde a gente vai colocar esse endereço, tá certo? Você só vai precisar mudar o server por IP da sua máquina ou do seu servidor de GLPI, como eu já disse, /plugins /Fusion Inventory. Agora sim, vamos executar esse cara aqui no Windows, ok? Então estou aqui na minha máquina Windows, vou realizar a instalação. Então basicamente clicando com o direito Open, o Windows já vai começar a criar todo o agendamento de tarefas para essa instalação do VBS. Eu vou abrir aqui o meu Task Manager e vou ficar monitorando até aparecer aqui o Fusion Inventory. Como vocês já viram, apareceu aqui o Fusion Inventory, Agente Installer. Nesse momento o GLPI ainda não recebeu, ok, a instalação. A partir do momento que você tiver um ok aqui do agente instalado, como agora, nós iremos realizar o teste dentro da nossa máquina local Windows. Então, como que eu consigo, Danilo, saber se o plugin ou se o agente está funcionando? A gente vai abrir aqui o Firefox e aí anotem bem o endereço 127001, que é a máquina local, ou seja, localhost, a porta do Fusion Inventory, 62354. Então, quando a gente dá um Enter aqui, maravilha, Fusion Inventory plugin instalado, versão 2273, ok? Aonde eu altero a versão, Danilo? Eu preciso ir até o site do Fusion Inventory e no arquivo de instalação do VBS, eu tenho aqui, ó, qual é a versão que eu vou querer instalar. Eu poderia, por exemplo, ter colocado a versão 7.8, ok? Mas nesse momento nós temos a versão 7.3 instalada. Não teve nenhum contato ainda com o servidor. Vou dar um refresh e vou forçar o inventário. Por quê? Porque eu quero forçar esse inventário lá para já atualizar automaticamente. Vou dar um forçar inventário, vou dar um voltar. Nesse momento ele já está enviando todo o inventário dessa minha máquina Windows, ok? Lá para o meu GLPI. Vou voltar agora aqui para o meu GLPI, refresh no Fusion Inventory e olha o que nós temos aqui. Uma máquina inventariada. Como é que eu consigo saber qual é essa máquina, Danilo? Eu clico aqui em geral, configuração dos agentes e está lá. O meu computador, o nome dele, todos os dados, a informação de contato e também um vínculo automático que ele já realizou com o GLPI. Então o que acontece? Depois de tudo instalado, você precisa criar regras de negócio. Aqui em regras, vínculo de computadores com entidades, onde você vai falar para cada computador aonde ele deve estar ou para onde ele deve gravar.
A ideia é que você tenha as suas entidades por departamentos ou por filiais, onde você separe por IP ou por nome de computador. Vamos agora aqui no vínculo do computador e entender o que ele trouxe aqui no nosso inventário. Olha que interessante. Sistema operacional, componentes. Então eu tenho lá o inventário do processador, tipo de memória, qual que é o HD, qual que é a placa de rede, ok? Volumes, então eu tenho lá qual que é o meu volume, Windows, qual que é o espaço livre, porcentagem do espaço livre, todos os softwares instalados, ok? Isso é muito interessante, eu vou mostrar lá na frente sobre o software instalado. Todas as conexões, onde nós temos USB, mouse, teclado, ok? Porta de rede, configurações de rede, onde nós temos o driver da placa de rede, se é gigabit, se é 10/100, qual que é o MAC address, qual que é o IP da placa de rede, ok? Temos condições de criar a gerência financeira, toda a parte administrativa, toda a parte de licenciamento, garantia, contratos, vincular documentos, onde nós temos toda a parte de documentação do servidor, documentação de desktop, ok? Máquinas críticas, por exemplo, eu poderia colocar um documento nessa máquina onde eu falo se tem um certificado digital, qual que é a senha padrão, qual que é o sistema ou qual que é o software, a versão deve ser instalada nessa máquina. Máquinas virtuais desse servidor, qual é o antivírus instalado, ok? No caso eu não tenho antivírus nessa minha máquina, mas se tivesse um antivírus ele falaria qual é a versão, qual é o modelo, qual é o sistema do antivírus e se ele está atualizado ou não. E mais para baixo, histórico. Olha que interessante. Eu tenho aqui no histórico tudo o que aconteceu nesse desktop ou nesse servidor. Eu tenho lá se ele foi instalado, qual sistema foi instalado, qual software foi instalado, enfim, diversas informações onde ele fala o que aconteceu nessa máquina, ok? E mais lá embaixo nós temos tudo sobre o agente do Fusion Inventor, então qual que é a versão e aonde ele está, ok? Então eu consigo clicar aqui com direito e saber se esse agente está instalado ou funcionando. Muito interessante, né? Consigo gerenciar tarefas. No caso, esse agente não foi instalado com suporte de tarefas. E também o bloqueio de campos. O que significa o bloqueio de campos? Eu consigo bloquear, por exemplo, para toda atualização não alterar, mesmo que seja alterada, o nome da máquina, ok? E mais aqui embaixo, o último inventário e todas as informações do nosso computador. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho das melhorias entre Fusion Inventor e OCS. Qual que é a diferença e o que é melhor dentro do Fusion Inventor? O Fusion Inventor ele tem algo que é específico para o GLPI. O OCS ele é um servidor à parte. Então, o que acontece? O OCS ele tem o seu banco de dados, o seu servidor, as suas libs e o seu PHP. O Fusion Inventor não. Ele é algo a mais, ele é um plus dentro do GLPI. Mais para frente esse cara será atrelado ao core do projeto, ok? E ele sim faz uma conexão através de plugin, não como é com o OCS Inventor, que é um sincronismo de banco de dados, ok? Onde eu tenho, por exemplo, um banco de dados externo, eu tenho que liberar a porta do MySQL. O Fusion Inventor não, ele já é um plugin, ok? Relacionado ao próprio GLPI. E para finalizar agora, nós iremos utilizar aqui a configuração de um ativo dentro de um chamado. Antes da abertura do chamado, com o computador disponível, eu vou realizar um teste e vou mostrar para vocês que esse dispositivo não estará disponível na minha interface simplificada. Então eu vou selecionar aqui, ó, Self-Service, ok? Criar chamado e nós temos aqui tipo de hardware somente o geral, ok? Então por que isso acontece? Duas situações. Primeiro, aqui no meu ativo, ok? Nós não temos um usuário relacionado. O que significa isso, Danilo? Se eu relacionar o meu usuário, eu vou conseguir selecionar qualquer dispositivo, ok? Desse ativo lá na abertura de chamado. Ou aqui em administração perfis, tá certo? Lá no meu perfil Self-Service, na guia assistência, olha que interessante, eu tenho associação. Se eu selecionar todos os itens, ou caso esse item seja de um grupo e eu esteja no mesmo grupo, eu também consigo visualizar. Mas eu não vou utilizar o todos os itens. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no meu ativo
e vou selecionar um usuário, vou colocar o meu usuário e vou dar um salvar. Olha que legal agora, quando eu vou lá em Self-Service, eu vou clicar aqui em criar chamado e agora aqui em categoria de serviço, desktop, ok? Apresenta lentidão, olha que legal, tipo de hardware, tá lá o meu computador. Vou clicar no meu computador, ele coloca aqui ó, 0 chamado em progresso e eu preciso clicar onde? Adicionar. Vinculei esse computador ao chamado, vou colocar aqui teste, desktop, teste, desktop, ok? Vou enviar uma mensagem e olha que legal, quando eu clico aqui no teste desktop, nós já temos aqui o elemento associado, que é esse dispositivo, ou seja, um computador. Se eu clico aqui na guia itens, ele também fala do relacionamento desse computador. Quando eu voltar lá como super admin, vou lá em ativos computadores, clico aqui no meu computador. O que eu ganho aqui do lado esquerdo? Uma guia chamados, onde tem o relacionamento do meu chamado. Isso é o início de um CMDB, onde eu tenho o relacionamento do item, dos meus dispositivos, dos serviços que esse item disponibiliza e os chamados relacionados a esse item. Posso ter também problema e mudança. Agora, para finalizar, aqui na pesquisa de chamados, eu consigo lá na chavinha de fenda novamente, disponibilizar aqui o campo chamados, aonde automaticamente quando eu clicar na visualização e na listagem dos meus computadores e ativos, tá lá, ó, número de chamados. Quando eu clico aqui no 1, ele vai me levar para aquele chamado. Quando eu abrir aqui o chamado, eu já tenho lá na guia itens o computador relacionado. Claro que dentro de um chamado eu posso relacionar outros computadores ou outros itens desse computador, ok? Pessoal, essa aula foi a aula de Fusion Inventory com gRPI. Em breve teremos uma aula somente para gestão de ativos, onde iremos falar do CMDB completo, banco de dados, aplicações, sistemas, servidores, hacks, entre outros. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.